Hello students, welcome to the third class, bem-vindos à nossa terceira aula. Eu sou a professora Su, estou aqui novamente com vocês e hoje eu trouxe um tema bem interessante para vocês. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a história da língua inglesa, né? Expansion of the English language in the world, né? A expansão da língua inglesa no mundo, como é que ela chegou a essa potência que ela é hoje, considerada a língua universal, né? Então vamos falar um pouquinho de como foi que aconteceu tudo isso. Então, nós sabemos que a língua inglesa, ela é hoje o idioma, né, oficial do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, entre outros países. E ela outros países de influência britânica, né? E essa língua, né, no caso o inglês, ela pertence ao grupo dos anglofrisão, incluídos no ramo ocidental das línguas germânicas, né? Das línguas germânicas, que por sua vez é uma subfamília das línguas indo-europeias. Então, a língua inglesa, ela começou há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás, ainda lá na Idade Média, né? E quando existiam dois grupos na Europa, que se localizavam na Germânia, né, que hoje é a atual Alemanha, e na França. E ao lado deles existiam também os anglo-saxões, que foram denominados como os bárbaros, né? Eles eram chamados de bárbaros porque o pessoal da Grécia Antiga, né, eles criaram essa expressão para se referir a todas as pessoas de origem estrangeiras, ou seja, aquelas pessoas que não fossem de origem grega eram chamadas de bárbaros. Então, os bárbaros eram as pessoas que não eram gregos, né? Então, eram os estrangeiros. Mas o inglês, para que ele se estabelecesse, né, como uma língua de uma nação, ele precisava de apoio, né? Então, o que eles fizeram? Eles buscaram apoio da igreja, né? A igreja naquela época, né, na Idade Média, ela tinha uma influência, um poderio muito grande. Então eles sabiam que o apoio da igreja era imprescindível para que a língua, né, o inglês, ele tivesse uma maior aceitação. Então, como as pessoas daquela época elas viviam sob o jugo das instituições religiosas, né, no caso da Igreja Católica, elas sabiam que se elas se aliassem, né, se elas se aliassem à igreja, se elas patrocinassem a igreja, né, elas receberiam esse apoio de volta e com isso a língua inglesa poderia conseguir conquistar o seu espaço. Então, naquela época, com o clero apoiando o rei, né, a coroa, eles passaram a propagar o English, né? Que English, na verdade, ele se origina de Angles, que é anglos, e passou a ser falada naquela região que passou a se chamar England, né? Que era a terra dos anglos, que hoje é conhecida como Inglaterra. Então, a partir daí surgiu um sistema geopolítico, né? Dominado pelos burgueses e também a igreja. Então, pessoal, para que a língua inglesa tomasse a proporção que ela tomou hoje, foram necessárias assim muitas investidas, e a coroa, ela não mediu esforços. Um grande nome da coroa inglesa que foi responsável pela expansão da língua foi o rei Alfredo. Rei Alfredo o Grande, né? O Alfred. Inclusive o rei Alfredo, ele está presente em várias séries que vocês conhecem, em vários filmes, né? E ele foi responsável por disseminar essa língua. Tanto é que quando ele começou o seu reinado, ele começou reinando o Essex, né? Que era uma determinada região da Inglaterra, e depois ele se tornou o rei dos anglo-saxões, ou seja, ele dominou todo o território onde ele reinava tanto os ingleses como os nórdicos também, né? E ele ficou muito conhecido porque ele defendeu o seu reinado contra os vikings, né? Os famosos vikings aí que estão presentes também em várias séries e filmes aí na TV, né? Com certeza vocês já ouviram falar, já devem ter assistido alguma série que falava sobre Alfredo o Grande e também sobre os vikings, né? Então, ele se tornou um dos reis ingleses a quem foi concedido o epíteto, o Grande, né? Quer dizer, ele foi um dos, porque na verdade só foram dois. Foi ele, rei Alfredo, e Canuto, o Grande também. Esses dois reis, devido à expansão do seu poder e também a sua grandeza, sua nobreza de espírito, eles receberam esse título de o Grande.
Então o rei Alfredo ele teve um papel muito importante nessa difusão da língua inglesa, né? Como eu falei para vocês, ele esteve presente aí em várias séries de renome, né? A exemplo de Vikings, a exemplo de Last Kingdom. Vikings e Last Kingdom eles trabalham temáticas diferentes, mas ambas as séries eles falam sobre a expansão do domínio inglês, né? Por todo o território nórdico, né? Naquela época germânico, né? Então eles queriam conquistar a Noruega, tentando tomar o território inglês, enquanto os ingleses defendiam seu território e tentavam se apossar também da Noruega. Então os vikings ele trabalha mais a história dos bárbaros, né? Dos vikings tentando tomar o território inglês, enquanto Last Kingdom ele já trabalha mais no viés já de retratar a realidade da coroa defendendo o seu reinado. Tem também Assassin's Creed, também Valhalla, que também trabalha também a questão temática da expansão da Inglaterra, retrata também, inclusive na capa dessa série que eu trouxe para vocês podem observar aí a imagem do que seria o rei Alfredo. E também no ano de 1969 eu trouxe para vocês verem que não é algo só de agora, só dessa realidade moderna, não. Lá em 1969 foi lançado o filme, né, Alfred the Great, né, Alfredo o Grande, que retratava exatamente essa expansão territorial da Inglaterra, como, né, os ingleses dominaram o território e o porquê de a língua inglesa ter ganhado tanto destaque, né, nesse período, até porque exigia uma comunicação mais direta, então o inglês ele foi se difundindo. Lembrando que o inglês ele surgiu como uma substituição do dialeto celta, que com o tempo foi extinto, tá, pessoal? Então, a língua inglesa ela foi dividida em 3 períodos: o Old English, o Middle English e o Modern English, tá? Só ressaltando que no período do Modern English nós tivemos o período clássico, que se deu até o ano por volta de 1790, e a partir de então veio o inglês contemporâneo, que é o que nós utilizamos até os dias de hoje, tá, pessoal? Então foram essas 3 fases: Old English, que é o velho inglês, Middle English, que é o inglês médio, e o Modern English, que é o inglês moderno, que é o que atualmente nós fazemos uso, ok? Uma outra figura muito importante para a expansão da língua inglesa, né, além do rei Alfred o Grande, foi Lutero, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero foi um monge agostiniano, né, que isso já dando um salto na história, né? Passado muito tempo, assim, já um período de tempo bem grande, Martinho Lutero, um monge agostiniano, muito sábio, muito inteligente, estudioso, ele passou a contestar algumas práticas da igreja e não concordava, né? E com isso ele deu origem ao protestantismo, né? Que na época foi assim um passo primordial para esse rompimento, né, da língua com a barreira continental, para que ela saísse daquele território, né, daquele continente ali da Inglaterra e extravasasse para outros continentes, né? Então Martinho Lutero ele teve o apoio do João Calvino, né, que foi uma pessoa também que na época era um burguês, uma pessoa da burguesia, rica, muito influente, e ele gostou das ideias, ele concordava, né, com as ideias de Lutero, e a partir das ideias de Lutero, ele criou o calvinismo, né, que se diferenciava um pouco das ideias de Lutero, mas tinha a mesma corrente de pensamento. E isso acabou que o quê? Influenciou muitos ingleses. Então, muitos ingleses acabaram se voltando contra a coroa, deixando de pagar as indulgências, né? E afetou diretamente a questão financeira da coroa. Então, o que aconteceu com isso? Com isso, a coroa inglesa, com medo de que o calvinismo, né, tomasse conta da Inglaterra, né, que ela afetasse ainda mais as questões financeiras da igreja, a coroa inglesa ela ofereceu subsídios para as pessoas ali que apoiavam as ideias do calvinismo e do protestantismo, para que elas fossem para outros lugares, né? Para que elas tentassem a vida em outros lugares. Foi quando a coroa ofereceu para eles a ida
para o que seria hoje os Estados Unidos, né? Então vocês podem observar aí nessa imagem a chegada dos ingleses à América, né? Foi quando o navio dos ingleses partindo lá da Inglaterra chegou na ilha de Manhattan, né? Hoje muito conhecida, né? Manhattan, quem nunca ouviu falar de Manhattan, né? Só que o interessante é que quando eles chegaram lá, a coroa cobrava cerca de 1/4 de tudo que eles produziam. E com o passar do tempo eles viram, poxa, nós não temos mais ligação com a coroa, nós estamos em outro continente, isso não está certo. Então, quando foi do ano de 1783, eles resolveram, né, que deveriam ser um país independente. E com isso, né, na época eles saíram de York e Jersey, na Inglaterra, e foram para o que seria hoje a New York e New Jersey, né, que nós conhecemos como Nova York e Nova Jersey. A partir daí foram criadas 13 colônias que se expandiram para o oeste dos Estados Unidos, e aí a conquista, né, foram dominando o território todo, e hoje é o que é, graças a essa posição que a coroa inglesa teve, com medo dos ideais calvinistas e protestantistas, em mandar parte do seu povo que ia contra a coroa para os Estados Unidos, né? Mas eles não previam que isso iria acontecer, né? Que se tornariam pessoas com ambição, né? Com gana de poder tão grande como eles se mostraram, né? Só que, apesar de o inglês estar se expandindo, né, desde a época lá dos vikings, do rei Alfredo, né, depois passando por Lutero, né, já chegando nos Estados Unidos, o inglês ele se mostrava um tanto tímido. A língua ainda ela não tinha ganhado a notoriedade que ela tem hoje, a ponto de ser considerada a língua universal. Foi só após a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, que o inglês passou a ser reconhecido, porque na época dessa assinatura, o Tratado de Versalhes ele foi assinado em 2 línguas, no inglês e no francês, né? Então foi só a partir daí, dessa assinatura, né, que o inglês passou a ter um domínio maior no país e fora dele, né? Então é importante que vocês saibam disso. Em 1783, o povo considerado hoje o povo americano resolveu declarar a independência da coroa inglesa, né, do Reino Unido. Se tornou um povo independente, mas ainda assim não tinha seu devido reconhecimento. Só após o Tratado de Versalhes ter sido assinado também em língua inglesa, foi que o inglês se difundiu e se expandiu e chegou ao que é hoje. Isso é muito importante. Agora, pessoal, um outro dado muito importante que teve um grande impacto na língua inglesa, né, que ajudou para que ela se tornasse a língua universal que é hoje, foi a questão das guerras. Só a partir da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial é que o inglês ele passou a ter a sua importância, porque tinha que haver uma comunicação. Imagina, o país ali de 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial, ele estava ali enfrentando uma guerra, né, onde várias potências mundiais estavam guerreando entre si e tinha que haver uma possibilidade maior de comunicação. Então foi aí que o inglês se mostrou a língua eficiente nesse momento, né, se mostrou importante porque ela possibilitou a conversação entre as nações e logo após também na Segunda Guerra Mundial, né, no período de 1939 a 1945, ele ganhou ainda mais espaço. Então as guerras, apesar de todo o mal que ela causou, né, a dor que ela causou, para a língua inglesa ela foi uma peça-chave para essa difusão, ela teve uma importância muito grande. Então se você parar para pensar quais são os fatores que impulsionaram a expansão da língua inglesa, nós temos aí o quê? Nós temos aí a questão da expansão da Inglaterra, quando a Inglaterra, né, resolveu defender o seu território, né, o rei Alfred defendendo então para poder coordenar a luta em seu território, não permitir que os nórdicos tomassem, né, os bárbaros tomassem o seu território e eles ainda ampliassem seu território, ele propagou a língua inglesa, né, e um fator interessante que eu não citei quando falei de Alfred é que ele era tradutor também, ele tinha muito conhecimento da Bíblia, então ele era muito religioso e ele traduzia os textos em latim
latim para o inglês, para que as pessoas tomassem conhecimento da religião e que ele pudesse, como se diz, educar de forma religiosa o povo inglês, né, obedecendo ao catolicismo na época. Então, ele traduzia textos para a língua inglesa, o que facilitou o conhecimento tanto da religião como a amplitude da língua. Outro fator, Lutero, né, e João Calvino, quando eles se mostraram contra a Igreja Católica, né, lutaram contra os ideais católicos e acabou forçando a coroa inglesa a forçar as pessoas a saírem do seu território e ir para o que é hoje os Estados Unidos, né, achando que estariam resolvendo um problema, né. Então isso fez com que a barreira continental, né, ali onde o inglês circundava, né, fosse extrapolada e fosse para outro continente. E o outro fator foram as guerras, né. As guerras, elas tiveram um peso muito importante para a expansão da língua inglesa. Já ali, lembrando que por volta de 1500, a literatura inglesa ela já tinha um papel muito importante, né? Ela já tinha um respeito muito grande. Então, os documentos oficiais, os tratados, né? E a literatura também, no caso, eu trouxe para vocês aqui uma figura icônica, né, da literatura inglesa, não só da literatura inglesa, mas mundial, que é William Shakespeare, né? Ajudou também a propagar a língua inglesa, né? Shakespeare, ele era além de tudo ator, dramaturgo, e ele se tornou muito importante devido às suas célebres obras, né? Quem aqui nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, o Grande Otelo, não é isso? Hamlet, né? Inclusive na escola mesmo, sempre tem um ano ou outro um professor trabalha um trecho de uma dessas obras de Shakespeare, né? Adaptada para o Brasil, lógico. Outras são mais ousadas, trabalham na língua inglesa, que é bem interessante também. Então, William Shakespeare, né, na literatura inglesa, assim como outros também escritores da literatura inglesa, também ajudaram nessa expansão da língua. Então, eu trouxe para vocês aqui uma foto dele, para que vocês conhecessem quem é William Shakespeare. Às vezes vocês só ouviram falar, nunca viram o rosto dele. Trouxe para vocês aí também uma imagem que cita um trecho de Hamlet, né, que é uma das principais obras de Shakespeare, né? To be or not to be, that's in the question, né? Ser ou não ser, eis a questão. Quem aqui nunca ouviu falar? Com certeza vocês já ouviram falar em algum momento, ou vocês até já utilizaram essa frase. Se não utilizaram, agora estão conhecendo aí, aumentando a bagagem cultural de vocês, né? Então, e as principais obras do Shakespeare, né? Como eu falei para vocês, além de Romeu e Julieta, Hamlet, temos também Macbeth, temos Antônio e Cleópatra, Rei Lear também. Então, quando vocês estiverem de bobeira, com um tempinho sobrando, baixem aí, tem vários portais de educação que tem possibilidade de vocês baixarem o livro em PDF, deem uma lida, tá? Se vocês ainda não se acham eficientes na língua a ponto de ler na língua inglesa, leiam na língua portuguesa, porque é uma obra excelente, são obras excelentes, com certeza vocês não irão se arrepender. Então, a literatura inglesa também teve um peso muito grande na expansão da língua inglesa. Aqui eu trouxe para vocês o mapa da língua inglesa no mundo. Se vocês observarem aí, o inglês ele domina grande parte do território mundial. Aí nesse azul, nessa cor azul mais escura, são exatamente as áreas que indicam o inglês como língua oficial, como primeira língua, né? E já no azul mais claro, são as áreas que concentram os países que têm a língua inglesa como oficial, né? É uma língua inglesa oficial, mas ela não é o primeiro idioma daquela localidade. Eu também trouxe para vocês aqui uma relação de países no qual a língua inglesa é a língua oficial e a primeira língua do país. Uma relação também que vocês podem observar da língua inglesa como língua oficial, porém não sendo a primeira língua, sendo a segunda língua, e os países nos quais a língua inglesa é o segundo idioma oficial. Então vocês podem observar aí é uma quantidade enorme, né, de países que fazem o uso da língua inglesa como idioma oficial, como idioma na primeira língua ou na segunda língua, né? Então não temos como fugir do inglês. O inglês hoje ele se tornou essa potência que é, né, a língua universal, apesar de não ser a língua mais falada no mundo, né? Muitas pessoas acham que por o inglês ser a língua universal, ela é a língua mais falada no mundo, mas não é, pessoal.
pessoal? A língua mais falada no mundo atualmente é o mandarim, em segundo lugar é o espanhol. Só que a língua inglesa é a língua oficial porque é a mais utilizada no mundo dos negócios, ela é a mais utilizada quando se trata de formação, né? Se você quer estudar fora. Então, o inglês é aquela língua que ela é reconhecida como universal para tratar em qualquer país, né, de grande renome. Ela também é utilizada na medicina, né? Quando você quer conhecer outros países, mesmo para lazer mesmo, há muitos países de origem asiático, por exemplo, é mais difícil você falar o idioma local, então você pode se comunicar por meio da língua inglesa, né? Então isso é bastante interessante. Por isso que o inglês se tornou a linguagem universal, já que ela é trabalhada em várias possibilidades, né? Em várias vertentes, no trabalho, na formação, na educação, no lazer, ok, pessoal? Então, esse era o conteúdo que eu trouxe, que eu tinha para passar para vocês, a questão da expansão da língua inglesa no mundo, né? Lembrando que alguns fatores são muito importantes, como eu falei para vocês, né? Essa sede de ampliar, de defender e ampliar o território inglês, né? Tivemos aí o rei Alfred, Martinho Lutero com o apoio de João Calvino, tivemos também aí o Tratado de Tordesilhas, as guerras influenciaram também e a literatura inglesa, né? A exemplo do nosso renomado William Shakespeare, né? Então, por hoje, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham adquirido mais conhecimento com a aula de hoje, né? Que vocês possam falar com qualquer pessoa sobre o que vocês aprenderam, né? Possam dividir esse conhecimento. Acessar a plataforma é muito importante, pessoal, fazer as atividades, não deixem de fazer as atividades. Estão com dúvidas? Corre lá na plataforma, corre lá no YouTube, revisa a aula, anota o que for importante, né? Os pontos de atenção, fazendo uso daquela técnica que nós trabalhamos na aula anterior, né? Vocês podem utilizar o skimming, o scanning, tá? Sempre fazendo esses relatos, essas anotações que ajudarão vocês a memorizar o conteúdo, porque o decorar é fácil, decorar vocês decoram, tá? E aí? Mas amanhã vocês já não se lembram, então é importante que vocês aprendam, tá? Que vocês internalizem o conhecimento, tá? Acessem a plataforma, façam as atividades, revisem o conteúdo no YouTube. Se tiver dúvida, procure a escola de vocês, mas não deixem de estudar, não deixem de se dedicar, tá? Foi um prazer estar com vocês. Bye bye, it's all folks.